viemos aqui contar um pouquinho do testemunho de cura que o Senhor fez na vida da nossa filha. Quando eu estava grávida, na minha última ecografia, eu descobri que ela tinha um cisto ependimário, ele tinha 3 milímetros. E só que a moça que estava fazendo a minha ecografia, ela falou que não era para me preocupar, porque esse cisto normalmente era comum e esse cisto não crescia, então era para eu ficar tranquila. Daí quando eu ganhei minha filha, o pediatra também lá no hospital, ele falou que era um cisto ependimário, mas que ele normalmente não crescia, então no decorrer que ela fosse crescendo, esse cisto iria sumir. Só que mesmo assim ele nos aconselhou a procurar um neurologista. E foi o que fizemos. Depois de uns 3 meses mais ou menos, nós procuramos um neurologista e ele pediu pra gente fazer uma ressonância. Então nós fizemos a ressonância nela e descobrimos que esse cisto que não crescia, ele cresceu. Ele foi para uns 5 centímetros. Então de 3 milímetros ele foi para 5 centímetros. Então esse neurologista, ele nos encaminhou para um neurocirurgião. Foi onde começou a nossa luta, né? Nós tivemos uma luta já para conseguir o médico, né? Porque falaram que ela tinha que fazer a cirurgia no máximo em um mês, e recebi uma indicação de um neurocirurgião que era especialista no problema dela. E eu liguei lá, teria uma consulta para dali 2 meses mais ou menos, né? E foi onde eu falei pro secretário, não, pode marcar, mas você vai me ligar antes. E fui pedindo a Deus, né, que arrumasse essa consulta o quanto antes, né? Eu saí da empresa 3 horas da tarde para ir embora, e no caminho a secretária me ligou, dizendo que tinha acabado de ter uma desistência na consulta com o médico e que no outro dia teria uma consulta para ela, né? E foi onde nós levamos, né, e assim, nós já fomos sabendo, porque esse amigo médico já me falou, já me adiantou tudo, teria que operar, teria que ser o quanto antes, né, porque esse cisto estava no local onde produz líquido, né, para a coluna, onde toda a parte locomotora dela, braços e pernas. Então, pelo normal, natural, ela teria problemas, né, problemas motores, e afetaria toda a movimentação dela. E quando consultamos, né, já falei pro médico, já sei tudo, já sei que tem que operar, já sei. Então assim, tá na mão de Deus, né, mas eu ainda creio que pode sumir esse cisto da cabeça dela. Nós orávamos por um milagre, né? Nós acreditávamos que esse cisto sumiria. Nossa igreja estava orando, nossa célula estava orando, nossos familiares, estava todo mundo orando e jejuando para que isso sumisse, né? Era o nosso desejo. Foi assim, porque foram vários, né? Foi o primeiro, já, mão de Deus, já na consulta. Aí nós estávamos orando para que sumisse, né? Que o milagre viesse assim, mas que fosse da vontade de Deus, né? E foi onde também eu senti que Deus estava realmente nos ouvindo, que eu estava na igreja, na que nós vimos anteriormente, e eu pedindo para Deus oração de cura, e no meio do culto o pastor parou, louvor, parou tudo, subiu no púlpito e falou, Deus mandou eu orar por cura, quem aqui quer cura? Né? E foi bem emocionante, porque foi uma resposta instantânea, né? Orando para Deus por cura, e o pastor já chegou, e oração por cura, e fomos indo, exames e consultas, e não ia ter jeito, ia ter que operar. Beatriz estava com 6 meses, o médico falou, pode ser que ela não volte, pode ser que, né, porque era uma cirurgia onde esse cisto fica no meio da cabeça, né, então, ele fica no ventrículo, no cérebro. O médico passou com a câmera, entra o cérebro dela, né, enfim, lá no meio. Fomos para a cirurgia, né, eu lembro que antes da cirurgia, a Beatriz, eu dancei com ela, né, no quarto, tudo. Eu falei, não sei, né, se eu vou conseguir
ver ela novamente, então dancei com ela no quarto, brincamos e tal. Levei ela pro centro cirúrgico, né, mas eu tinha que ser mais forte que a Ju, porque é uma situação difícil, né? A criança 6 meses, ela entrou, iam demorar em torno de 1h40 a cirurgia. E então ela entrou, aí eu saí com ela para que ela não ficasse nervosa, né? Depois de 1 hora nós retornamos e o médico, todo mundo atrás de nós e tal. A cirurgia durou em torno de 40 minutos. Assim, foi muito melhor do que eu pensava. Porém, o que aconteceu? Eu vejo que Deus não curou ela sem essa cirurgia, porque durante a cirurgia o médico encontrou mais um problema, né? Tinha mais uma malformação que aí ele corrigiu, fez todo o processo e sim, a cirurgia foi um sucesso, né? Então, depois que ela fez a cirurgia, teve um outro problema, que o organismo não conseguiu absorver o líquido. Então eu tinha que ficar mais 1 semana no hospital com a Beatriz e ela drenava, né? O líquido saía pelo furo que foi feito da cirurgia e tinha que estar com a seringa, agulha, drenando esse líquido até que voltasse ao normal, né? E ao final da cirurgia, aí, em torno de 1 mês e meio, 2 meses de correria, a cirurgia deu tudo certo, graças a Deus foi tudo bem, ela não tem nenhum problema, nada, não ficou com nenhuma sequela. O médico até hoje na consulta dela fala assim que foi assim que nunca viu algo igual, nunca tinha visto um caso como o dela, de crescer o cisto e de não ter nenhum problema, né? E todo momento nós sempre falamos para ele assim, doutor, Deus está no comando, é milagre de Deus, né? Ele só fala assim, eu acredito, eu não duvido disso. Passado tudo isso, a Beatriz voltou para casa, né, uma vida normal. Fomos fazendo o acompanhamento dela, né, passo a passo. Ela teve uma melhora significativa. Ficamos muito felizes, vida normal. Porém, né, sempre agradecendo a Deus e se precisasse passar tudo de novo, passaria. Foi complicado, foi nossa primeira filha, né? Então foi bem difícil. E depois de 1 ano fizemos um novo exame e eu lembrei quando eu falei para Deus, né, se fosse preciso passaria tudo de novo e novamente teríamos que passar tudo de novo, porque tinha voltado, existia essa chance. O médico chegou a pensar em colocar um dreno, né, que seria para a vida toda. Esse dreno eliminaria o líquido conforme ele fosse acumulando. Porém, como ela nunca teve nada, o médico falou assim, vamos tentar novamente? Se não der certo, eu coloco o dreno, mas eu não quero, porque ela é totalmente saudável, ela não tem nada. Assim, agradecemos muito a Deus pela mulher, que fez o exame ainda na barriga e que viu isso, né? Porque senão, sei lá quando descobriríamos isso, né? Quando já tivesse muito avançado. Então, passados 1 ano, novamente, a Beatriz com 1 ano e 4 meses mais ou menos, voltou. Novos exames, expectativa, né? E já tínhamos passado, então o emocional já estava mais, assim, apesar de já ter passado, aflorou mais ainda, porque novo procedimento na cabeça e isso nos deixava muito nervoso. Mas confiávamos primeiro em Deus e no médico que Ele tinha colocado em nossa vida, né? Que é um médico assim incrível. Fizemos exames, Beatriz internada. Antes da cirurgia, tivemos um outro milagre, porque Beatriz estava no berço do hospital, né, e Deus assim nos deu a oportunidade de ter um bom convênio. Então a Beatriz estava em um apartamento, eu e a Ju ficávamos lá dormindo com ela dia e noite, passava no hospital. E eu resolvi pegar uma roupa na minha mala, que era uma mala grande de roupa. Eu abri essa mala, peguei uma roupa e saí. Quando eu saí, a Beatriz pulou do berço de cabeça e caiu dentro da mala.
um dia antes da cirurgia dela. Foi um susto muito grande, assim, foi um livramento que, meu Deus, sabe? Eu tinha acabado de abrir a mala, ela pulou do berço e caiu dentro da mala. Passado mais esse susto e esse milagre, fomos para a segunda cirurgia. Também, novamente, uma cirurgia de sucesso. O médico, né, fez alguns procedimentos a mais ali para tentar eliminar isso. Cirurgia tranquila, e como eu e a Ju éramos tranquilos, a recuperação da Beatriz ele gostava de fazer em casa, né? Então, passava a recuperação da cirurgia, ele já dispensava ela, porque nós tínhamos o cuidado ali e a tranquilidade. Até hoje ele fala que nós somos os pais mais tranquilos que ele já lidou, né? E passado alguns dias, novamente começou a drenar, né, e crescer para a cabeça dela, né? Saiu o líquido pelo furo. Tivemos que passar mais uma semana no hospital, drenando isso, e era complicado, né? Porque era agulha. E hoje a Beatriz, hoje ela superou, mas ela tinha muito trauma de ver algum médico ou agulha, para ela era terrível, né? Hoje ela está superando, graças a Deus, mas assim, depois de mais uma semana, voltamos para casa. Depois de um tempo fizemos exames e não voltou mais, né? Só o organismo aos poucos está eliminando. Hoje ela está com 6 anos, com todas as suas atividades normais, né? Serve a Deus dançando, né? Ela escolheu, ela resolveu fazer isso e falou que queria dançar para Deus, e hoje ela está aí dançando, uma bênção assim, que nós louvamos a Deus pela vida dela. Nunca mais teve nada. Foi um problema de saúde que ela realmente teve. Tem uma saúde incrível. E esse foi um dos muitos milagres assim que Deus fez em nossas vidas. Em 1 ano e 4 meses tivemos milagres em cima de milagres. Presenciamos a mão de Deus nos segurando, nos levando e nos protegendo a cada minuto. Eu amo essa igreja porque eu gosto de dançar para Jesus.